Veja comigo esse testemunho. Eu sofri bullying na escola, bullying por ser crente, bullying por ser diferente, porque meu pai, ele sempre foi bastante, rigoroso, não deixava a gente fazer alguns cuidados. Então, assim, as pessoas sempre olhavam, ria, e já sofri bullying a ponto de apanhar na escola, essas coisas todas. E sempre eu cresci com uma revolta dentro de mim, dizendo, realmente eu nasci para sofrer. Realmente eu nasci para ser um improvável. Realmente eu nasci simplesmente por existir. Eu não tenho propósito, nada na minha vida. Tudo que eu vivi na minha infância, tudo que eu vivi no início da minha adolescência sobre Deus é mentira. Porque Deus, Ele nunca cuidou de mim. Deus, Ele nunca me guardou. E foram bastante o porquê que tinha acontecido isso na minha vida. E eu fui entrando em outros vícios, como os vícios pornográficos, vício do álcool. Eu fui me envolvendo com outras pessoas na minha adolescência. Eu queria realmente conhecer o mundo. Eu queria conhecer o que o mundo podia me proporcionar. E é claro, não foi uma boa escolha. Porque uma menina cheia de revolta agora vai envolver com pessoas da vida, pessoas erradas. E eu não tinha felicidade. Mesmo estando lá no mundo, eu nunca tinha felicidade. Eu só queria me tornar uma pessoa feliz, me tornar uma pessoa que pudesse viver a promessa do Senhor sobre a minha vida. E eu me lembro que quando eu fui uma vez no congresso, para a gente resumir, todas as pessoas que me olhavam falavam assim, nossa, a Priscila é tão estranha. Nossa, porque eu sempre fui muito calada, sempre ficava dentro do quarto, aquela coisa toda, tinha uma raiva dentro de mim, mas ninguém sabia o porquê que eu era daquele jeito, porque eu carregava traumas. E eu lembro muito bem quando eu fui num congresso, e um irmão, bem pentecostal, eu não queria ir para a igreja naquele dia, Eu nem sei se eu conto isso no meu documentário, mas eu acho muito importante, porque eu lembro que eu não queria ir para a igreja naquele dia. E meu pai, não, você vai para a igreja. Eu tinha uns 13 anos de idade, já afastada, aquela coisa toda. E eu lembro que eu falei, tá bom, vou sentar lá no último banco da igreja. E eu lembro como fosse hoje, eu estava com um vestidinho azul, um salto desse tamanho, com o rosto todo pesado. E ele veio lá da frente até onde eu estava e disse assim, moça, assim diz o Senhor dos Exércitos, aquilo que eu tenho para fazer na tua vida é coisa grande. Eu vou mudar a tua história. Para o mundo você pode ser uma improvável, para a sua família, mas eu sei o que você passou. E te digo, eu vou te transformar em uma pregadora da palavra. Você vai se tornar uma missionária da minha obra. E eu lembro que eu fiquei parada e falei, impossível isso aí acontecer. Nem falar eu sei, e nem desejo de servir a Deus completamente eu tenho. Só que mesmo assim, eu sempre guardei isso para mim, aquelas palavras, não, é algo grande que Deus vai fazer na minha vida. Eu lembro que eu era motivo de riso por muitas pessoas, pelo fato também que eu tinha alguns problemas, até mesmo da estética, que eu tinha um problema. Só que Deus abençoou e eu fiz uma cirurgia, Então tudo foi melhorando. E eu lembro que muita gente não acreditava em mim, até mesmo família que às vezes era para abraçar, para cuidar, mas negavam, não queriam investir, enfim. Eu lembro que uma vez, eu dotada de tantos problemas que me cercava, que eu falava assim, a única coisa que tem para minha vida é morrer. Eu já tinha feito pacto, com o diabo, e eu falei assim, a única solução que eu tenho para minha vida é tirar ela, porque realmente eu nasci para sofrer. E eu lembro que depois que eu estava até mesmo embriagada, que eu tinha voltado de uma festa, eu lembro que minha mãe estava saindo para ir para a igreja, e ela voltou, e ela viu o meu estado, e eu em silêncio, porque eu já sabia o que eu ia fazer naquele dia. Eu ia tirar a minha vida, eu ia acabar com tudo, porque existem dores que às vezes você não consegue dominar. Existem dores que você só fica sofrendo e você quer arrancar ela dentro de você e você não consegue. É quando você sofre calado, é quando as pessoas não entendem o seu grito de agonia. Só que Deus, Ele entende. Ei, tá ficando sério aí, hein? Então naquele dia minha mãe voltou e falou, Priscila, eu quero dizer para você que você vai ser uma grande mulher de Deus.
E eu falei assim, e ela fechou a porta e falou assim: eu te vejo como uma pregadora da palavra. E ela fechou a porta e foi embora. Naquele mesmo instante, o inimigo, que eu tinha muita intimidade com ele, pelo pacto que eu tinha feito, ele falou: você não vai acreditar no que ela disse. Porque aquilo ali ficou na minha mente, né? Ela falou para mim que eu vou ser uma pregadora e que eu sou uma benção. Como assim? É por isso, se você está orando pelo seu filho, pela sua filha, ele pode estar lá no prostíbulo. Profetize palavra de bênção. Não passe a mão em cima do pecado jamais, mas abençoe o seu filho e sua filha. E ela saiu, fechou a porta. E o diabo falou assim: você vai acreditar no que ela está dizendo a respeito de você? É mentira. Você nasceu para sofrer. Você nasceu para ser um improvável. Naquele mesmo momento eu peguei uma tesoura para tirar minha vida. Naquele mesmo momento eu falei: eu realmente quero colocar o fim em tudo, em todos os projetos que eu nunca nem vi na minha vida. Quando eu fui para colocar a tesoura para tirar minha vida, naquele mesmo momento a minha janela se abriu. A voz do Todo-Poderoso bradou dentro do meu quarto e disse assim: Priscila, não faça isso. A minha promessa está de pé na tua vida. Quando eu ouvi aquelas palavras, meus irmãos, me deu uma esperança de viver, me deu uma esperança de crescer no ministério tão forte, que eu já estou terminando. Que ali começou um processo muito difícil na minha vida, o processo de libertação, que depois eu quero contar também para vocês. Mas quando você está no processo de levantar de Deus, irmãos, não vai ser fácil, porque as pessoas vão querer duvidar de você. As pessoas vão falar assim: será mesmo que é verdade isso que ela está vivendo, que ele está vivendo? Só que não se preocupe. Você pode ser um improvável para um homem, mas para Deus, Deus acredita em você. Você pode repetir comigo, diga assim: Deus acredita em mim. Eu queria a mudança muito rápida, né? E literalmente foi assim na parte por de fora, a parte externa. Eu mudei muito rápido, só que por dentro ainda eu não perdoava. Eu era muito rancorosa. Eu tinha raiva de tudo que já tinha acontecido lá no meu passado. Só que mesmo assim Deus estava falando comigo: Priscila, eu não desisto de você. Eu sou o Deus que começa a boa obra e sou o Deus também que termina a boa obra. O que eu acho interessante é que as mesmas pessoas que me negaram ajuda no passado são as mesmas que hoje chegam e falam assim: você pode orar por mim? Você pode liberar uma palavra sobre mim? Isso aqui não é egocêntrico, isso aqui é cumprimento de promessa. Às vezes você está do outro lado dizendo: eu sou uma improvável, como Moisés disse, como Gideão disse, como Davi disse. Mas assim diz o Senhor para a tua vida: mesmo você se sentindo improvável, eu te chamei no meio da guerra, eu te chamei no meio da tua parentela. Talvez você não tenha amor de pai, talvez você não tenha amor de mãe, talvez você não tenha amor da sociedade, mas tem um Deus que está dizendo para você: eu tenho uma promessa a ser realizada na tua vida. Eu sou um Deus que começa uma boa obra e sou um Deus também que termina essa boa obra na tua vida. E assim como Deus fez na minha vida, que meu testemunho é muito grande, Deus também quer fazer na tua vida. Deus, Ele quer te transformar num canal de bênção. Para quê? Para aqueles que olharam para você, vão ter que olhar para você diferente e falar: verdadeiramente Deus ainda transforma a vida. Verdadeiramente Deus ainda renova a promessa. Verdadeiramente Deus ainda cumpre promessa. É por isso, se eu fosse você, eu não desistia. Eu sei que existe dores, eu sei que existe tribulação, mas Deus está dizendo: mesmo assim, eu insisto em acreditar em você. Eu vou te levantar, eu vou agir na tua vida e vou te levantar nessa terra. Fecha teus olhos e diga assim comigo: Senhor, muito obrigado. Senhor,
Eu posso me sentir a pessoa mais improvável, mas mesmo assim, o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. E esse foi mais um testemunho. E quem nos contou o testemunho foi a Priscila Cavalcante, irmãos. É uma jovem que também tem um testemunho muito lindo. E no canal dela tem um documentário da vida dela, tudo que ela passou. É algo tremendo. Se tiver o interesse, vai lá, canal da Priscila Cavalcante. E nós todos somos o improvável, né? Eu sou improvável. Eu acredito que você que está assistindo também é um improvável. É aquele onde que o mundo olhou e disse que não iria dar em nada, ou não conseguiria chegar em lugar nenhum. Mas quem escolhe não é o homem, mas sim é Deus, né? E o nosso grande exemplo é a Bíblia. A gente vai ver diversos homens e mulheres que foram escolhidos. Por exemplo, Gideão. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, guardando comida para sua família, com medo. Mas o Senhor envia um anjo lá e chama ele de varão valoroso. Davi estava trabalhando no campo quando chamaram ele dizendo que Samuel estava lá e ele foi ungido rei. E entre outros profetas, homens de Deus, que eram totalmente improváveis, os discípulos, todos improváveis, pescadores, cobradores de impostos, mau caráteres, né? Pessoas assim, se a gente for parar para pensar nos dias de hoje, a pior classe ali. Jesus foi lá e falou: é esses que eu quero, é esses que eu vou escolher para andar comigo. Então assim, irmãos, é o Senhor que escolhe, né? Não é do nosso jeito, mas sim do jeito do Senhor. E a forma que Deus faz é perfeita, irmãos, é sempre bom, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, e eu louvo a Deus porque Ele é bom. Porque se fosse por nós não tinha nada, aquilo que o mundo diz da gente seria verdade. Mas graças ao Senhor, que é bom, maravilhoso, estamos aqui adorando e glorificando a Ele. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.